Como se destacar trabalhando com grupos especiais? Esse é o meu bônus para você que investiu no meu livro, que é o maior livro de grupos especiais do país. Primeiro, agradecido, deixa eu me apresentar aqui rapidinho. Eu sou o professor Dr. Igor Conterato, eu sou mentor e escritor, vou falar um pouco disso com vocês. E peço que você aproveite. E caso você não conheça o meu Instagram, me segue lá. E o meu canal no YouTube também, tá? Se inscreve no meu canal no YouTube. Eu estou trabalhando bastante para colocar mais conteúdos aqui para vocês. Beleza? Então, hoje a gente vai falar sobre como se destacar trabalhando com grupos especiais. Eu quero que você aproveite melhor a Bíblia dos grupos especiais. Fica aqui porque esse bônus é imperdível para vocês. Beleza? Roda a vinheta. Perfeito, deixa eu já vir aqui para a nossa tela, que é a nossa tela onde a gente vai falar sobre como se destacar trabalhando com grupos especiais. Então, só para deixar claro, vocês investiram aqui no meu livro de grupos especiais e eu preciso ir além, dar um presente para vocês. E aí a ideia é poder trazer para vocês algumas estratégias e alguns pontos, alguns caminhos. Eu vou falar muito sobre caminhos que eu fiz na minha vida profissional, que eu ainda faço na minha vida profissional. Se você ainda não conhece o meu trabalho, tá com o meu livro aí, ou vai receber o meu livro aí, eu já te aviso, dá uma olhadinha no meu Instagram, como eu disse para vocês. Então eu vou até colocar aqui de novo, ó, meu Instagram e o meu canal no YouTube para você poder aprender ainda mais a trabalhar com grupos especiais e a ter destaque quando se trabalha com grupos especiais. Bom, por que eu estou te falando isso? Porque esta é uma jornada onde seu maior inimigo e amigo é a mesma variável, tá? Então, tanto o seu inimigo quanto o seu amigo, ela é a mesma variável quando a gente fala de trabalho com grupos especiais. É o tempo. Por que eu falo tempo? Não adianta você, e eu entendo que isso é comum, tá? Gerar essa ânsia de que, nossa, eu preciso ganhar muito dinheiro, eu preciso ser o melhor. Calma, deixa o tempo cuidar disso. A questão do tempo, a única questão do tempo que eu vou trazer aqui para vocês não adianta acreditar no tempo se você está o tempo todo no caminho errado. Então, primeira coisa que é importante, entender o efeito do tempo. Entender que hoje eu sou quem eu sou porque já faz pelo menos 16 anos que eu trabalho já formado. Então, eu venci o tempo. Eu venho vencendo o tempo porque o meu trabalho é diário. Mas quando eu falo isso é porque eu tomei caminhos que foram assertivos. Sempre, professor? Claro que não. Claro que não foi sempre. Não foi sempre que os caminhos foram assertivos, que os caminhos foram os melhores possíveis. Eu aprendi quando eu tomei os caminhos errados, mas eu não gostaria que você tomasse os caminhos errados. E por isso eu estou aqui, porque eu não tive o que você está tendo, que é a oportunidade de estar perto de uma figura como eu, que já venceu e vem vencendo o tempo no trabalho com grupos especiais. Então, primeira ideia que eu quero trazer para vocês aqui é com relação à sua jornada. Respeite a sua jornada. Primeiro, não se compare com uma pessoa que está há 15, 20 anos no mercado se você está há 3, 4, 5 anos no mercado. Porque o tempo, ele é o nosso maior amigo e aliado. Mas quem faz errado, o tempo só vai mostrar isso também. Então ele também pode ser um inimigo de você chegar lá e falar, nossa, eu realmente tomei caminhos não assertivos. Então, certo ou errado, ele é muito variável. Mas por quê? Porque às vezes o que é certo para mim pode não ser certo para você. Mas eu estou falando do que é certo para você. Então, o que é certo para você é importante que você entenda. Eu vou seguir no caminho certo e eu vou ter a consciência de que o tempo vai ser meu maior aliado. Quando eu falo isso, é para realmente tirar um peso das suas costas. Para você entender que, calma, jovem, e seja lá qual for a sua idade, calma.
eu sei que isso demanda tempo. E aí, eu vou trabalhar, eu vou continuar trabalhando e eu vou trabalhar de maneira certa. Essa é a questão. Como eu sei que eu estou trabalhando de maneira certa? Bom, por que eu falo isso? Porque é exatamente isso aqui, ó. Acredite. Se você ainda não se perguntou, um dia você vai se perguntar se você está no caminho certo. Manda mensagem para mim lá no direct. Eu gosto de receber mensagem de vocês e eu sempre respondo. Manda mensagem para o professor. O senhor tem razão. Eu muitas vezes já pensei que estava no caminho certo, ou digo, pensei que estava no caminho errado, ou me perguntei se eu estava no caminho certo. Muitas vezes. E por que que eu falo isso? Porque se você trabalha com grupos especiais, e quando eu falo esse trabalho de grupos especiais, é porque assim, ó, a gente tem que entender o motivo da gente se questionar tanto se está no caminho certo. E quando a gente escolhe trabalhar com grupos especiais, e obviamente essa é uma aula aqui, esse é um vídeo, eu não sei o que é isso que eu estou gravando para você. Eu acho que é um depoimento, eu acho que é um encurtamento de caminho. Encurtamento é bom. Eu acho que é um encurtar caminho. Eu acho que esse vídeo é um encurtar caminho. Eu vou encurtar o seu caminho. Eu vou adiantar o seu processo nesse vídeo. Então, mas por quê? Por que que você já se perguntou se você está no caminho certo? Porque quem trabalha com grupos especiais tem sempre essa sensação. É a sensação de que todo mundo continua falando sobre hipertrofia, emagrecimento, peito, bunda, qual é o melhor exercício para hipertrofiar, se elevação pélvica é melhor do que agachamento, se supino é para peito. Todo mundo segue esse caminho. E tá lá, você, o lobo solitário, sem ninguém do seu lado, sozinho, batendo cabeça e brigando com toda a profissão que fica discutindo coisas que, no nosso ponto de vista, são levianas. A gente fica discutindo se elevação pélvica é para glúteo, se terra é para dorsal ou glúteo. Enquanto a gente só tem 6%, eu acredito que seja esse percentual, de pessoas dentro de uma academia fazendo treinamento de força. Enquanto a gente só tem 34% da população ou 35% da população ativa fisicamente. Enquanto a gente só tem 11% de idosos ativos fisicamente. A gente continua discutindo coisas levianas. E você se sente sozinho. Tu para uma hora e fala assim, cara, será que eu estou no caminho certo? Porque eu tenho na contramão do que todo mundo está falando. E aí eu preciso acalmar o seu coração. Se você pensa isso, muitas vezes, esta é a sensação de quem trabalha com grupos especiais. É a sensação de quem está sozinho. E aí eu quero dizer para você, você não está. Eu estou aqui. E eu, que talvez hoje seja um dos maiores representantes sobre essa área no país, que fale sobre isso, não sobre pesquisa, tá? Mas que fale sobre isso, que leve o assunto de exercício para grupos especiais. E acredite, eu ainda recebo no meu direct e nos meus comentários de que as frases como profissional de educação física trabalhando com redução de dor, fala sério. Ou personal trabalhando com idosos com Alzheimer, você jura? Como se isso não fosse atribuição do profissional de educação física. Olha, e eu estou falando de pessoas da área, tá? Eu estou falando de pessoas da área. Então, se você já pensou nisso, essa é a sensação de quem trabalha com grupos especiais. Ah, professor, mas aí eu navego no Oceano Azul. Essa história é meio conversa, tá? Navegar no Oceano Azul não é verdade se você tá cheio de piranha debaixo d'água. Não adianta você navegar no Oceano Azul se você tem um monte de piranha comendo o casco do seu navio. Tem que ser reforçado. Inclusive aqui, ó. E quando eu trago isso, é para você entender o seguinte, cara. Não desanima. Eu já me senti assim. E eu confesso para você que muitas vezes eu já me senti assim quando o cinto apertava.
financeiramente. Eu já me senti assim. E eu gostaria muito de ter tido um mentor para segurar na minha mão e me direcionar por um caminho mais curto. Por quê? Não é para o caminho certo. Porque o caminho certo é trabalhar com grupos especiais. É para um caminho mais curto. E, professor, como assim um caminho mais curto? É um caminho de decisões mais assertivas que eu já tomei. Um caminho de decisões, eu gostaria muito que alguém me direcionasse a tomar decisões que ele já tomou e que foi mais assertiva, porque ele já errou. Por isso que a gente compra um livro. O livro a gente compra para poder ver aquilo que dá certo para quem tem muita expertise naquilo. Então, vamos baseado em ciência e na expertise de alguém que há muito tempo estuda aquilo, vamos seguir os passos. Isso é um livro. É a mesma função de um mentor. Vou contar rapidinho uma história para vocês. Quando eu estava fazendo doutorado, eu tive alguns problemas. E, na ocasião, eu fui conversar com o meu orientador de mestrado. E ele disse para mim, não importa o que você estiver passando, ninguém nunca saberá. Só importa uma coisa, a hora que você se formar, vai estar escrito doutor pela USP. Acabou. E aí, quando ele me disse aquilo, eu olhei e falei, tá certo, vou continuar então nesse caminho. O que ele fez foi me levar para um caminho mais assertivo. Ele foi meu mentor naquele momento. Então, por isso que eu falo, eu gostaria muito de ter tido um mentor para segurar na minha mão e me direcionar para um caminho mais curto. Porque o meu trajeto foi muito longo. Eu me formei em 2007 e eu comecei de fato a ser uma referência na minha região, quando eu falo de grupos especiais, em 2016. Eu demorei 9 anos para isso. Mas eu encontrei o caminho. Eu demorei, mas eu encontrei o caminho. E é isso que eu quero fazer com você. Eu quero te levar para o topo de toda a profissão. Eu quero te levar para o topo. Eu quero fazer com que você use o meu livro de grupos especiais que você investiu para chegar no topo do trabalho com grupos especiais. E quando eu falo isso, para você entender, é que é exatamente isso que eu quero fazer com você que investiu no maior livro de grupos especiais desse país. Eu quero te ajudar a chegar no topo da montanha. Tem gente que não está preparado para chegar. Tem gente que simplesmente quer pegar o livro, que é excelente, abrir o livro, ler o capítulo a partir do aluno que ele tem. Se ele tem um aluno hipertenso, vou ler o capítulo de hipertenso. Ler o capítulo, aplicar, e é isso. Agora, se você quer muito mais do que isso, ou seja, ser uma referência em algo, eu tenho um caminho para te orientar. Eu tenho um caminho real para te orientar. Eu quero te ajudar a ser a maior referência em grupos especiais da sua cidade, para que você não erre mais do caminho. Para que você tenha um caminho encurtado. Para que você não erre. Porque a palavra errado no dicionário, ela tem esse significado. Em que há erro. E que está incorreto. É um trabalho errado. Que não segue a direção adequada, correta, caminho errado. Então, o errado, ele está relacionado à maneira como você trabalha, a não seguir uma direção adequada na sua carreira e a tomar um caminho errado na sua carreira. E galera, quando você toma um caminho errado na sua carreira, é muito dolorido voltar atrás. É muito dolorido voltar atrás. Porque você já viu o quanto aquilo é bom. Aí você olha e fala, mas não é esse caminho. Não é. Não é o caminho de acordar às 5 horas da manhã e parar de trabalhar 9 horas da noite. Esse não é o caminho. Definitivamente não é esse o caminho que eu quero seguir. Ah, professor, mas é por um tempo. Por que por um tempo? Se você já chegou nesse nível, você precisa tomar um caminho mais assertivo. Eu falo de verdade. Eu já fui assim, eu já fiz isso. Eu já tomei esse caminho e eu vi que, não, ótimo que eu cheguei até aqui. Eu preciso agora tomar um caminho mais assertivo. E quando eu trago isso para você entender. E agora eu estou entregando para você, assim, ó, muito do que eu sigo
e que me ajudou a ser quem eu sou. Que quando eu falo de prescrição de treinamento para grupos especiais, eu tenho que pensar que essa prescrição ela tem que ser segura e eficaz. Eu vou te entregar muita coisa aqui. Porque quando eu penso em segurança e eficácia, eu tenho que pensar que, poxa, para eu conseguir prescrever de maneira segura e eficaz, eu preciso ter uma boa formação. Eu não quero entrar no mérito se você teve uma boa formação ou não. Mas eu te digo que se você estudou em escola pública, em faculdade pública, provavelmente você teve professores que já não estavam nem aí. Que iam lá, passavam um conteúdo ruim. Se você tem mais de 35, se você tem mais de 30 anos, talvez em escola pública, faculdade pública, você teve um professor que usava aquela folha transparente, sabe, no retroprojetor? No retroprojetor. Não é no projetor de slide, é no retroprojetor. Para quem é mais jovem, talvez você nem saiba o que é isso. Aquelas folhas que já estavam meio amareladas, não é mais nem transparente, tão velha que é. Ai, cara, triste. Se você é de escola privada, faculdade privada, provavelmente você teve professores que não eram especialistas naquela disciplina que você teve aula. E aí, como que você vai ter uma formação adequada? Mas, mesmo que você tenha tido uma formação adequada, você vai precisar daquilo que você fez, que é atualização profissional. Eu preciso me atualizar. Eu preciso comprar o livro do professor Igor. Inclusive, eu vou lançar um novo, tá? De idosos. Se você está vendo isso aqui e ainda não está em setembro de 2024, que é quando ele sai, eu ainda vou lançar. Se você está vendo esse vídeo aqui depois de setembro de 2024, eu já tenho um novo livro. E chama Treinando Idosos da Bengala ao Sprint. Tá lindo. Você vai conversar comigo nesse livro. Praticamente, você vai me ouvir falar. É bem legal. Bom, mas atualização profissional. Eu preciso estar atualizado. Senão eu vou continuar dizendo que treinamento resistido não pode para hipertenso, que idoso não pode pegar muita carga, que o HIIT não pode ser feito para cardiopata. Eu vou continuar dizendo coisas como treinamento isométrico, jamais para hipertenso, tá maluco? Tá? Então eu preciso estar bem atualizado. Mas além disso, e com isso, seja com boa formação e atualização profissional, é que vem o bom senso, né, meu pessoal? É que vem o bom senso. O bom senso só existe na hora de prescrever um treinamento quando você é uma pessoa muito bem formada e com boa atualização profissional. Aí você consegue ter bom senso de entender, além da questão técnica, a questão do seu aluno. E eu não estou falando de individualidade biológica. Eu estou falando da forma como ele se apresenta para você no dia a dia. Às vezes ele se apresenta para você de um jeito triste, o treino é outro. Mesmo assim, ele vai ser seguro e eficaz. Por quê? Porque você está atualizado e você tem bom senso. Para trabalhar com grupos especiais, além desses três, a gente precisa de experiência. E como eu consigo experiência, professor? Depende. Eu não sei em que nível você está agora. Eu não sei se você está no estágio, se você está formado, se você já tem mestrado, se você já tem doutorado. Eu não sei em que nível você está agora. Eu só sei de uma coisa. Quando você investe na sua formação, em atualização profissional, ou seja, estar à frente do mercado, quando você tem bom senso e quando você trabalha com um público de grupos especiais, você vai criando feeling, experiência, para poder tudo isso estar interligado. A experiência, eu entendo, ela precisa daquilo que eu falei no primeiro slide, tempo. O tempo é o seu maior aliado com relação à experiência. E agora avisando, aos que estão no estágio ou são recém-formados, vocês, meus amigos de muito tempo formados, vão entender o que eu estou dizendo e vão até sorrir. Você vai errar. Você vai errar. Mas aí, erre para segurança. E por que eu falo isso? Porque todos nós já erramos. Todos nós, quando olhamos para trás, olhamos e pensamos, putz, eu errei. E se você está muito tempo formado e não acha isso, saiba, você ainda nem descobriu que você errou. E aí está mostrando que você não evoluiu o suficiente para ver que antigamente você errava. Por que eu falo isso? Porque quando a gente evolui, é quando a gente vê que
a gente podia ter feito melhor lá atrás. Isso faz parte da experiência. Se a gente olha e fala, não, porque eu sempre fui ótimo, cuidado. Cuidado, porque o maior inimigo, desculpa, deixa eu falar de outra forma, o maior amigo da queda é a arrogância. E quando eu trago isso, eu estou falando exatamente sobre arrogância. Por quê? Porque o objetivo principal disso tudo aqui, de você investir na sua carreira profissional, de você comprar o meu livro de grupos especiais, e aí você vai ter atualização profissional, você vai ter bom senso e buscar experiência, tem um único objetivo. Não é crescer o seu peito, a sua bunda, as suas pernas, o seu braço. É a satisfação do seu cliente. E muitas vezes o seu cliente ele vai estar satisfeito quando você consegue entregar resultado para ele. Esse resultado nem sempre é físico, mas você precisa entregar resultado para ele. E, na grande maioria das vezes, para você entregar resultado para ele, você vai precisar de uma equipe multidisciplinar. Eu falo isso em todos os momentos que eu posso falar. Fisioterapeutas, enfermeiros, profissionais de educação física, nutricionistas, gerontólogos, endócrinos, ortopedistas, vocês precisam estar juntos. Eu não falei geriatra. Vocês precisam estar juntos. Vocês precisam trabalhar juntos. E aí você precisa buscar bons profissionais para trabalhar com você. Porque não adianta, eu não vou trabalhar com um obstetra que diz que a gestante não pode fazer exercício. Entendeu onde eu estou querendo chegar? Bom, quando eu trago isso tudo para você, pessoal, é para vocês entenderem que, pô, professor, mas isso aí é algo de uma construção no longo do tempo. Quando você faz isso de maneira correta, você tem um único caminho. Lembra que eu mostrei agora há pouco? 2 caminhos? O certo e o errado. Aqui não. Aqui você vai ter um único caminho. E quando eu falo um único caminho, é só para você entender uma coisa importantíssima. Essa ainda é a minha estratégia para ser quem eu sou hoje. E o grande problema é que eu fiz isso sozinho. E nem sempre é fácil. Essa estratégia que eu segui, essa estratégia que eu acabei de passar para você, para que você tenha sucesso para trabalhar com grupos especiais, eu sigo ela até hoje. Mas ela não é fácil de fazer sozinho. E por que não é fácil? Porque hoje eu tenho caminhos, hoje eu tenho pessoas, hoje eu tenho um network muito grande. Mas no começo é muito mais difícil. A gente sempre acha que alguém vai querer passar a perna, a gente sempre acha que a gente não está no caminho certo. A gente precisa de alguém. A gente precisa de alguém com mais experiência, que saiba o caminho das pedras, que te ajude nesse caminho. Essa é a estratégia que eu utilizo e que eu estou passando aqui para vocês. Isso daqui, pessoal, é ouro para mim. É ouro. E eu queria compartilhar isso com você. Tempo. Tempo. Ele é o seu maior aliado quando você está no caminho certo. E para ter um caminho certo, você precisa entender da prescrição de treino para grupos especiais, que ele vai muito além de 3 de 12, do exercício X, Y, Z. E aí, você precisa de formação adequada, atualização profissional, bom senso. E além disso, experiência. Para você conseguir prescrever de maneira segura e eficaz e o seu aluno ter sucesso. Quando eu falo isso, eu quero apresentar para vocês uma forma de você se destacar. Como assim, professor, uma forma de você se destacar? Se você quer evoluir profissionalmente ainda mais, eu quero te fazer essa pergunta. Você gostaria de passar 6 meses comigo para que eu pudesse te ajudar a se tornar a maior referência em grupos especiais, assim como eu? E por que eu estou falando isso? Porque esse final de semana, esse final de semana agora que eu estou falando é meio de abril, tá, pessoal? Eu fui para Goiânia dar uma aula numa pós-graduação. E lá o coordenador disse: o Igor é a maior referência em grupos especiais. E quem mais? E quem mais? A gente precisa de mais referências em grupos especiais. A gente precisa de mais pessoas que mudem a vida de outras pessoas. E eu consigo ajudar você a mudar a sua vida. Eu consigo fazer com que você ajude ainda mais pessoas e se torne uma referência em grupos especiais.
E quando eu falo isso, é porque eu quero te apresentar uma oportunidade para você mudar a sua carreira. Sim, eu te ajudei. Eu te falei o que eu faço. E eu faço desse jeito, eu continuo fazendo. Só que isso não quer dizer que você vai seguir exatamente esse caminho. Você pode fazer um caminho um pouco diferente que para você vai dar mais certo. Mas quem pode te ajudar a olhar esse caminho? Quem pode te ajudar a entender esse caminho e te dar o passo a passo desse caminho? Quem já passou por ele. Quem já esteve no teu lugar, como eu estive. Eu estou falando isso porque eu precisei muito investir em mim para hoje poder olhar e falar que legal aquele caminho que eu tomei. E é por isso que eu quero te apresentar uma oportunidade para mudar a sua carreira. E por que eu falo isso? Porque tem alguns fatos importantes que você não sabe. O primeiro é que eu quero te fazer essa pergunta. Hoje você tem quantas fontes de renda? Porque assustadoramente 75% dos personagens, desculpa pessoal da Físio que compra o meu livro, mas dos personagens, eles apresentam só 2 fontes de renda. Normalmente essas fontes são personal e consultoria online. São só essas 2 fontes de renda. E sabe o sabe qual é a repercussão disso? A repercussão disso é que esse é um dos principais motivos de menos de 10% dos personagens ganharem mais, aqui não é menos, mais de 10 mil reais por mês. Menos de 10% dos personagens ganham mais de 10 mil reais por mês. E, gente, se você ainda não ganha 10 mil reais por mês, eu tenho que te dizer, dá para ganhar 10 mil reais por mês no intervalo de 6 meses. Dá para ganhar. Dá para chegar nos 10 mil reais por mês no intervalo de 6 meses. Se você já ganha mais de 10 mil reais por mês, dá para aumentar em até 8 mil reais por mês o que você ganha. Principalmente se você for um cara ou uma mulher que coloque a mão na massa. Que veja o caminho e siga. E por que eu estou falando isso? Porque eu quero que você me responda com sinceridade. Tu trabalha muito hoje, não é verdade? Seja você profissional de educação física, seja você fisioterapeuta, seja você estudante de educação física, seja você estudante de fisioterapia. Você gostaria de trabalhar menos e ganhar mais do que hoje? Eu sei que parece proposta assim, milagrosa, mas é assertivo. Eu falo por mim, pessoal. Eu tomei caminhos na minha vida que depois eu precisei levar para terapia. Porque eu discutia isso com o meu terapeuta. Eu falava assim, eu me sinto um vagabundo. Eu trabalho meio período. E aí eu olho e falo, gente, eu não fiz nada. Eu me sinto um vagabundo. E aí ele olhou para mim e falou assim, Igor, você está comparando a quê? Eu falei, estou comparando quando eu trabalhava das 8 da manhã às 10 da noite e ainda escrevi uma tese de doutorado, que era 2015, 2016. Aí ele falou assim, tá, Igor, e quanto você ganhava naquela época? Aí eu falei o valor. Ele, e quanto você ganha hoje? Aí eu, entre 5 e 7 vezes mais. Aí ele, deixa eu entender. Você tá desse jeito, irritado, tenso, porque você está trabalhando menos, mas ganhando entre 5 e 6 vezes mais. Aí eu falei, não justifica, né? Aí ele, não. Você encontrou o caminho, Igor. E aí eu falei, caramba, é verdade, eu encontrei o caminho. E eu quero passar esse caminho para você. Eu quero passar esse caminho. Eu quero que você leve para terapia isso também. Do tipo, nossa, hoje eu trabalho tão menos e eu ganho mais. A gente começa a achar que não é justo. E não, é isso que é o justo. É isso que é o profissional de educação física. É isso que é o profissional de fisioterapia. Eu tenho certeza que você gostaria de trabalhar menos para ficar mais com a tua família, para ficar mais com as pessoas que você ama, para aproveitar mais a sua vida. Hoje eu faço uma viagem internacional por ano. Por quê? Porque eu quero fazer experiência. Eu tenho condições para isso. Eu só conquistei essa condição porque eu aprendi a trabalhar certo. Eu aprendi a trabalhar do jeito assim, ó, mais
otimizado possível. E eu quero te ensinar isso. E é isso, eu quero te dizer, você não precisa se matar de produzir conteúdo no Instagram e nem aparecer todos os dias falando em vídeo. Olha para o meu Instagram. Se você me segue, olha para o meu Instagram. Se você não me segue, vai lá no meu Instagram. Vê o meu story, quantas vezes eu apareço falando alguma coisa. Veja no meu próprio feed, quantos vídeos eu faço. Eu posto todos os dias. Eu crio conteúdo todos os dias. Porque, inclusive, é uma das minhas aulas que eu vou te ensinar como produzir conteúdo em menos de 15 minutos. Como produzir um post em menos de 15 minutos. Eu faço isso. Então, é muito rápido. Eu otimizei o meu trabalho. E eu quero te ensinar isso. Eu quero te ensinar a partir de uma mentoria de 6 meses do meu lado, te ajudando num grupo onde todo mundo pensa igual, onde todo mundo quer evoluir. Estou falando isso porque essa mentoria, ela só vai ser para você se você responder sim em uma dessas perguntas aqui embaixo, tá? Se você não responder sim para nenhuma delas, você pode fechar essa aula porque a mentoria não é para você. Beleza? Tranquilo? Combinado? Então, deixa eu te mostrar. Você gostaria de aumentar o seu faturamento e se tornar a maior referência em grupos especiais da sua cidade? Isso não é promessa de político, tá? Você já recebeu ou vai receber o meu livro. Você sabe que a qualidade e o profissionalismo que eu tenho, ele é acima da média. Eu não estaria prometendo algo. Eu não estaria prometendo algo que eu não vou cumprir. Você se sente perdido sem saber qual que é o próximo passo a tomar? Você está cansado de bater cabeça e não sair do lugar? Quer deixar de ganhar dinheiro? Você quer parar de deixar de ganhar dinheiro? Por que eu estou falando que é parar de deixar de ganhar dinheiro? Porque eu tenho certeza que você tem um monte de dinheiro em cima da mesa. A minha pergunta é, quantas vezes você correu a sua lista de lead para ofertar produto que você tem? Aliás, quantos produtos você tem? Aliás, como criar o seu próprio produto? Ah, mas eu posso vender produto? Eu estou falando de serviços. Consultoria online, mentoria online, avaliação física, plano de treinamento, grupo no WhatsApp, desafio. Olha o tanto de serviço que eu já criei para você aqui, ó. Imagina você tendo 6 meses podendo tirar dúvida dentro de um grupo comigo, com 6 reuniões, uma vez por mês acontecendo, além de todo o material que eu vou disponibilizar. Você deixa muito dinheiro em cima da mesa. Tem muito dinheiro. Eu gosto de brincar assim, ó. Hoje, se você jogar a isca, vem um monte de peixe. E esses peixes são seus clientes. E você não joga a isca. Você não sabe jogar. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero fazer você aprender a criar e vender produtos que vão além de consultoria online e personal. Porque eu vou pegar na tua mão e eu vou fazer tudo com você. Não é um curso. Não é um curso. É um acompanhamento. É uma jornada. É uma comunidade. Você vai fazer parte de uma comunidade que tem o mesmo objetivo que o seu. Encurtar caminho. Diminuir o tempo entre o que você está hoje e o sucesso que você quer atingir. E quais são os benefícios? O que você vai ter com essa mentoria? Bom, você vai ter 10 aulas gravadas na plataforma da Eduz. Além disso, 6 reuniões em grupo que ocorrem uma vez por mês, aos domingos, 9 horas da manhã. Normalmente no último domingo do mês. Normalmente, não é uma regra, mas isso acontece. Eu deixo muito avisado com antecedência. A reunião fica gravada. Além disso, os meus 2 principais cursos online, que hoje não estão sendo mais vendidos, o de grupos especiais e a formação e envelhecimento, eu vou criar uma estratégia de captação de clientes, tanto online quanto presencial para você. E você vai ter contato comigo pelo grupo da mentoria para tirar dúvidas sempre que surgir, sejam dúvidas técnicas, sejam dúvidas de produtos criados, a dúvida que você tiver. Eu vou disponibilizar 15 títulos de posts prontos para você aumentar o seu engajamento nas redes sociais sem ter muito trabalho. E eu vou analisar o seu perfil no Instagram para ficar muito mais vendável do que é hoje. Se você tem seu perfil fechado, eu já vou avisando. Nem começa, porque eu já vou te dando bronca logo no começo.
Se você quer deixar dinheiro em cima da mesa, você precisa ter um perfil aberto e ter a estratégia certa para fazer. Além disso, eu só quero te mostrar os resultados que os meus mentorados estão tendo. Pessoal, de 6 para 10 mil reais o Robson aumentou de faturamento. O Thiago, ele aumentou em 8 mil reais a renda mensal. O Thiago está tirando hoje em torno de 22 mil reais por mês, sendo personal. Ele está tirando 22 mil. O Thiago, ele é um monstro. E o Robson, outro. Imagina você ganhar 6 mil e em menos de 6 meses está tirando 10 mil. A Fran é outra. R$ 2.300, professor, em uma única estratégia que eu utilizei. Mais um faturamento de R$ 2.300 a mais no mês de julho, ela falou para mim. Ou seja, ela mais do que pagou a mentoria. O Lino, em uma semana, R$ 3.188. Em uma semana, com uma única estratégia que eu passei. E por que eu estou falando isso? Porque aqui você vai ter aulas na plataforma Deduz que vão aumentar o seu engajamento e fazer você vender enquanto você dorme. Agora, você está pensando, professor, a mentoria dessa, se você ainda está aqui, se você ainda não fechou esse vídeo, se você está entendendo que isso é uma oportunidade de você mudar de vida, você deve estar pensando assim, professor, deve ser uns 10 mil, eu não tenho nem limite para te pagar. Não sai daí. Se você pensou isso, não sai daí. Porque essa mentoria custa menos de 2 mil reais hoje. E menos de 2 mil reais hoje. Professor, mas eu não consigo pagar 2 mil reais hoje. Calma, eu estou falando menos. Deixa eu terminar. Porque veja, essa mentoria poderia custar facilmente com as 6 reuniões em grupo, com os 2 principais cursos que eu tenho, com estratégia de captação de cliente online e presencial, com as aulas da plataforma, com análise de perfil, facilmente R$ 6.300. Essa mentoria poderia custar hoje facilmente R$ 6.300. Você vai passar 6 meses comigo. Você vai poder tirar dúvida sempre que surgir. Você vai ter uma comunidade para te ajudar e para você ajudar também. Para você entender que o personal, o fisioterapeuta, e tem os dois, tá? Se você é físio, também tem fisioterapeuta. Se você é personal fisioterapeuta, e aliás, fisioterapeutas, como vocês deixam dinheiro parado, né? É impressionante. Vocês não sabem ganhar dinheiro também. Eu tô vendo isso nos meus mentorados. Você vai ver que assim, você vai fazer parte de algo que é todo pensado para que você aumente o seu faturamento, para que você se realize com a profissão, assim como eu sou realizado. Eu quero, de novo, encurtar o seu caminho, fazer de você uma referência, fazer de você a pessoa da cidade que vai ser procurada por todo mundo quando o assunto é grupos especiais. Agora você tem meu livro. Além do livro, você vai ter meu curso, você vai ter meu outro curso, você vai ter minha companhia. Você vai ter eu do seu lado. E por que eu estou falando isso? Porque você não vai pagar esse valor. Aliás, você não vai pagar nem metade desse valor. E por que eu estou te trazendo essa informação? Porque hoje, a minha mentoria, ela está apenas R$ 1.600. E em breve ela vai sofrer reajuste. Então, eu estou falando com você hoje, dia 26 de abril de 2024. Em breve ela vai sofrer reajuste. Talvez quando você me procure, ela já esteja num valor ali de 1.900. Mas você vai me procurar e você vai dizer assim, ó, professor, eu vim do bônus do livro e eu queria saber qual o desconto que eu tenho. Por quê? Porque você que investiu no livro, eu vou fazer algo muito melhor. Você vai ter R$300 de bônus na minha mentoria. E você vai pagar sem juros. Calma, que eu vou fazer você entender. É isso mesmo. Você vai pagar hoje, dia 26 de abril, que eu estou gravando aqui, e eu vou deixar estipulado para vocês aqui, até o dia 1º de junho. 1º de junho, eu tô te garantindo, que durante todo o mês de maio, você vai ter o valor de R$ 1.300 para fazer a minha mentoria, para ter tudo isso que eu acabei de dizer para você, para encurtar o seu caminho, para poder ter um faturamento de R$8 mil a mais por mês, investindo 10 vezes de R$130 sem juros. Sabe o que significa 10 vezes de R$130 sem juros?
Significa que se você fizer uma estratégia e você, da pior das hipóteses, conseguir um aluno de consultoria online que te pague durante 10 meses, tu já pagou a mentoria. Você entende que assim, eu estou te garantindo o retorno financeiro. Se você colocar em prática tudo, várias vezes, e testar as estratégias que eu vou te passar, eu estou te garantindo o retorno financeiro. Eu estou garantindo o retorno financeiro. Não tem como você não ter o retorno financeiro. Não tem como. 10 vezes sem juros de R$130 a parcela, ao todo R$1.300. Eu vou garantir esse valor para você até o dia 1º de junho. Depois do dia 1º de junho eu não garanto mais esse valor. Tá? Eu não garanto mesmo. Porque provavelmente o valor da mentoria vai subir e aí você vai pagar mais caro. Beleza? Por que eu estou trazendo isso para você? Porque agora você vai decidir qual caminho você vai seguir. Você vai seguir o caminho de grupos especiais. É um caminho só. É um caminho difícil. É um caminho mais longo. E eu segui esse caminho. Eu segui esse caminho. Mas o que eu quero fazer é, eu quero encurtar o seu caminho. Eu quero fazer você seguir o caminho dos grupos especiais, mas de um jeito estratégico, muito mais curto, para que você alcance sucesso muito mais rápido. Beleza? Pessoal, era isso que eu precisava trazer para vocês. Espero muito que você tenha gostado e qualquer outra dúvida sobre a mentoria que ficou, se você tiver algum interesse sobre a mentoria, fala comigo no direct, tá? Então, vou deixar aqui de novo, acho que é o 6, segue lá, manda mensagem aqui para mim no direct, tá? Manda mensagem aqui para mim no direct. Ou, se você já recebeu uma mensagem da minha empresa sobre o livro, sobre o que for, sobre qualquer coisa, pode me mandar mensagem no telefone da empresa dizendo: professor, quero falar sobre a mentoria, que aí a gente vai conversar e eu vou te explicar com mais detalhes. Beleza? Mas corre, estou dizendo, tá? Você tem pouco tempo para aproveitar esse valor da mentoria. Obrigado até aqui, pessoal. Um grande abraço.